Quero falar para você sobre um tema que tem tudo a ver com a primeira leitura. E esse tema é um tema que também tem tudo a ver com a sua vida. É um tema que tem a finalidade de ensinar você qual a melhor maneira de estar na presença de Deus. Quem aqui gostaria de estar na presença de Deus, diga amém. Amém. Então, para você que gostaria de estar na presença de Deus, eu preciso, antes de tudo, informar: existem condições para estar na presença de Deus. Assim como quando você vai visitar uma pessoa importante, tem algumas coisas que você deve fazer. Também quando você vai entrar na presença de Deus, existem algumas, nós poderíamos chamar, características que são fundamentais para você se encontrar com Deus. Imagina aqui comigo, você está precisando de um emprego, e você tomou a seguinte decisão: eu vou procurar um prefeito, e vou pedir para o prefeito um emprego. Responde para mim com sinceridade: se você chegar lá de qualquer jeito, você vai ser atendido, sim ou não? Então você tem que preparar. Se você chegar lá no gabinete do prefeito para pedir um emprego, não precisa ser o prefeito de Montes Claros, não, é um prefeito em geral, tá bom? Só para comparar. Você não pode falar qualquer coisa para ele. Você está falando com autoridade. O prefeito é alguém que tem o poder de organizar uma cidade. Você tem que saber se comportar. Você tem que chegar lá, você não vai sentar na cadeira como se você estivesse numa cadeira de praia. Você não vai chegar lá mascando chiclete. Você não vai chegar lá com o cabelo todo espaventado, parecendo que viu um fantasma. Tem que arrumar, chegar bonitinho, e tem que saber as palavras certas para falar com ele, porque dependendo do que você falar, você não vai receber o emprego seu. Deixa eu dizer para você uma coisa: com Deus também é assim. Deus é uma autoridade. Deus é a maior de todas as autoridades que existem. E para você chegar perto dele, para você conversar com ele, para você falar com ele e ser ouvido por ele, tem algumas coisas que você precisa fazer. Talvez seja até por isso que muitas vezes você fala com Deus e fica com a impressão de que Deus não te escutou, porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer ao entrar na presença de Deus. Tem muitas coisas que você deveria fazer, mas a principal, e que representa o tema dessa missa, nós vamos chamar por uma única palavra, e essa palavra é reverência. Repita essa palavra: reverência. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou contar para você a história. Depois de contar para você a história, nós vamos falar dessa palavra, e depois nós vamos trazer essa palavra para o seu dia a dia. Amém? Por que que o tema hoje é sobre reverência? É por causa da primeira leitura. E o que que a primeira leitura diz, padre?
A primeira leitura fala sobre um grande homem na Bíblia chamado Moisés. Repita esse nome: Moisés. Eu queria que você guardasse o seguinte: a Bíblia, ela tem duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. No Novo Testamento você já sabe quem é a pessoa mais importante? Jesus Cristo. Jesus. Dona Maria, você não respondeu não, né? Não sabia. Agora você vai saber. Quem é a pessoa mais importante do Novo Testamento? Jesus. E no Antigo Testamento também tem um homem muito importante. Qual o nome dele? Moisés. Então, se você for dividir a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, você vai perceber assim: no Novo Testamento nós temos Jesus, no Antigo Testamento nós temos Moisés. No Novo, Jesus. Antigo, Moisés. E Moisés no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, ele estava cumprindo a sua tarefa diária, que era cuidar das ovelhas do rebanho do sogro dele. Moisés tinha um sogro, o pai da esposa dele, e Moisés trabalhava para ele, o pai da esposa dele, um homem chamado Jetro. E Moisés então cuidava das ovelhas, do rebanho, dos animais que Jetro tinha. Um dia Moisés pegou as ovelhinhas e subiu num monte bem alto, chamado Monte Horebe. Repita esse nome: Monte Horebe. Moisés subiu com as ovelhinhas ali no monte. E enquanto ele estava subindo com as ovelhinhas no monte, ele viu uma gruta dentro do monte, nas pedras. E Moisés, ele parecia aquele mineiro que fala assim: ô diacho, o que será aquilo? Eu vou entrar lá dentro para ver. Curioso, igual a Dona Maria. Eu vou entrar dentro dessa gruta para saber o que tem lá. Eu nunca tinha vindo aqui, eu nunca sabia que aqui tinha uma gruta, eu não tinha noção disso aqui dentro. E ele deixou as ovelhinhas lá fora pastando, no alto do monte, e entrou na gruta. Quando ele entrou dentro da gruta, sabe o que ele achou lá dentro? Uma planta. E essa planta estava pegando fogo. Só que ele percebeu que o fogo da planta não queimava a planta. Olha que interessante. A planta então estava igual a chama do seu fogão, Dona Maria. Sai fogo, mas não queima o fogão. Estava saindo fogo da planta, mas a plantinha ela não era destruída, ela não era queimada, ela não se desintegrava. E Moisés olhando aquilo ali, esfregando os olhos, dizendo: meu Deus do céu, que trem diferente, eu vou chegar mais perto para ver. Eu quero ver o que é isso, essa plantinha que não queima, sai fogo, sai luz da planta, mas ela não queima. Quando Moisés aproximou, ele ouviu um vozeirão dentro da gruta chamando ele: Moisés, Moisés. Eu quero que você faça essa voz para a Dona Maria lá em casa ouvir. Uma voz assim forte, ó, parecendo a voz de trovão. Vamos fazer? 1, 2, 3. Moisés, Moisés. E Moisés assustado, olhando para os lados, olhando para cima, pensando: quem está me chamando? Quem está me chamando? Eu estou aqui. E ele ouviu uma voz dizendo: tira as sandálias dos seus pés.
porque o lugar em que você está é santo. Repita com o padre: tira as sandálias dos pés. Tire a sandália dos pés. Porque o lugar em que estás é santo. Porque o lugar onde estás é um santo. Por que será que essa voz, saída de dentro dessa plantinha, pediu Moisés para tirar a sandália? Dona Maria, no seu atrevimento, vai dizer assim: ô padre, eu acho que é porque Moisés devia ter enchido o pé de lama e estava chegando ali, e Deus não queria que ele lameasse tudo. É mais ou menos igual eu estou arrumando casa, aí chega meu netinho Joãozinho, querendo entrar para dentro de casa com os pés tudo sujos. Eu falo para ele: Joãozinho, tira a sandália, você não vai entrar em casa desse jeito não. Eu acho, padre, que é porque Moisés, ele estava com os pés sujos. Eu pergunto para você, Dona Maria, será? Uma gruta, em geral, também não é um lugar muito limpo. Uma gruta, em geral, também não é um lugar muito asseado, limpinho, que alguém fica varrendo o dia todo. Uma gruta está cheia de pedra, está cheia de terra, está cheia de poeira. Se na sua casa está cheio de terra, está cheio de poeira, você não precisa pedir ninguém para tirar a sandália quando entra na sua casa. Então nós podemos supor que não foi por questão de limpeza, não foi porque Moisés estava com a sandália cheia de barro, foi por algum outro motivo. Qual seria o motivo? O motivo seria exatamente esse: Deus quis mostrar para Moisés que quando nós entramos na presença de Deus, e Moisés, quando entrou dentro da gruta e viu a plantinha que queimava, ele entrou na presença de Deus. Era Deus ali, presente naquela planta. Aí você me fala: padre, mas esse negócio está tão estranho, Deus numa planta. Olha só, a Bíblia fala de várias pessoas que tiveram encontros com Deus através de coisas e situações inusitadas. Quer ver, por exemplo? Abraão conseguiu enxergar a presença de Deus numa tocha de fogo. O profeta Elias, ele conseguiu encontrar-se com Deus através de uma brisa suave que chegou a ele ali no monte. Quer ver mais? Gideão, ele conseguiu falar com Deus através de um novelo de lã. Quer ver mais? José, esposo de Maria. José falou com Deus, Deus falou com José pelo seu anjo em sonho, e falou com Moisés através dessa plantinha chamada sarça. Então Deus tem diversas maneiras de falar com a gente. Deus tem diversas formas de conversar com você. Você tem que estar atento, você tem que estar observando a maneira como Deus fala, porque Ele pode usar de qualquer coisa. Ele pode usar de um pássaro, Ele pode usar da água, Ele pode usar do vento, Ele pode usar da chuva, Ele pode usar até mesmo de uma planta para falar com você. E Deus então na planta falou com Moisés: tira a sandália dos seus pés. O que Deus estava querendo de Moisés? Não é que Moisés ficasse ali descalço simplesmente, é que Moisés tivesse reverência na presença de Deus. Deus não queria que Moisés simplesmente ficasse descalço, mas tivesse o quê? Reverência. Reverência. De tudo o que você precisa ter para falar com Deus, a primeira coisa que você precisa ter é fé. Como diz na carta aos Hebreus,
sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, não tem jeito. A fé, ela é como o telefone que te liga a Deus. Sem fé, não tem como falar com Ele. Todas as pessoas que falam com Deus, todas as pessoas que conversam com Deus, sempre utilizam o mesmo instrumento, a fé. Mas depois da fé, aquilo que nós mais precisamos para falar com Deus é o quê? A reverência. Assim como a fé, a reverência é fundamental para falar com Deus. Se você não tem reverência, então você não vai conseguir falar com Deus. Padre, às vezes eu sinto uma dificuldade de falar com Deus. Eu sinto assim que parece que Ele não me escuta não, Padre. Eu não sinto Deus falando comigo, eu não sinto Deus me atendendo. Então está faltando de duas uma em sua vida: ou fé ou reverência. Mas o que é reverência? A reverência é um conjunto de três coisas. Quando você tem essas três coisas, você pode dizer que tem reverência. Qual é a primeira coisa que compõe a reverência? Respeito. Qual é a segunda coisa que compõe a reverência? Humildade. E qual é a terceira coisa que faz parte da reverência? Admiração. Respeito, humildade, admiração. Eu vou perguntar, queria que você me respondesse. A reverência, ela é composta de três palavras. Quais são? Respeito, humildade, admiração. Tem gente que não soube responder, não estava prestando atenção, né? Você em casa também. Agora eu quero que você ajude a responder, junto com o povo que está aqui na igreja. A reverência é composta de três palavras. Quais são? Respeito, humildade e admiração. Vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Respeito. O que é respeito? Respeito é reconhecer a importância de alguém. Quando você respeita uma pessoa, você está reconhecendo que essa pessoa é importante. Você está reconhecendo que essa pessoa tem valor. Você está reconhecendo os direitos que essa pessoa tem. Você está reconhecendo o nome que essa pessoa tem. O respeito é uma forma de reconhecimento do outro. Veja, um filho, para conversar com o pai, ele precisa ter respeito. Se um filho não tiver respeito, nem adianta. O pai pode nem querer ouvir o filho. Um funcionário, para conversar com o patrão, ele precisa ter respeito. Você tem que entender que o seu patrão não é seu coleguinha de mesa de bar. O seu patrão é seu patrão, você tem que respeitá-lo. Um aluno, para conversar com a professora, tem que ter respeito. Se você não tem respeito, não tem diálogo. Dentro do casamento, se o marido não respeita a esposa, se a esposa não respeita o marido, o casamento se destrói. E até mesmo com Deus, sem respeito, não tem comunicação com Deus. Se você não respeita a Deus, não tem como você estar na presença dEle. Ô padre, mas quando o senhor está dizendo de respeito, o senhor está falando de quê? Eu estou falando, por exemplo, de roupa. Assim como você não vai visitar, pedir emprego para um prefeito de bermudão, de boné, de blusinha, tomara que caia. Olha o nome, gente, tomara que caia. Você fica torcendo para cair.
Cai logo. Assim como você não vai visitar uma grande autoridade de minissaia, você também não pode comparecer na presença de Deus de qualquer maneira. Tem gente que vem para a igreja com roupa de ir para a praia, uma indecência, uma pouca vergonha, e quer ser atendido por Deus. Deixa eu falar para você, o nosso Deus não admite indecência. Ou você arruma seu jeito, ou você arruma seu jeito de vestir, ou então nada de falar com Deus. Roupa composta. Igreja, presença de Deus, não é boteco, não é praça que você vai de sandália, de bermudão, de camisa regata. Tem que ter uma roupa composta para falar com Deus. Tem gente que quer falar com Deus em casa, por exemplo, está lá acompanhando a missa com um cigarrão na boca. Tem problema não, padre, Deus escuta, mas nem sempre Ele atende. Como que você vai falar com Deus, seu cabeçudo, com esse cigarro na boca? Igual Dona Maria esses dias, rezando com a boca cheia de bolacha. Que figura, Dona Maria. Engole primeiro. Você quer conversar com Deus deitado na cama? Ah, Deus me escuta, Deus... Não, você precisa ter uma posição, você precisa ter um respeito na presença de Deus. Não tem como Ele te atender, não tem como Deus te levar a sério, se você não leva Ele a sério. Respeito, querido, respeito na presença de Deus sem cigarro, na presença de Deus sem bebida. O cara enche a cara, chega em casa, tá vendo lá a esposa ouvindo na rádio, e vai, ó mulher, o que é isso que você está ouvindo? Estou ouvindo a rádio, o padre Wagner. Mas o que está fazendo? Ele está rezando, meu filho. Eu vou rezar um pouquinho aqui, vou pedir a Deus para melhorar a minha vida. Ó Deus, me ajuda aqui, Deus, eu estou passando uns perreios. Não tem isso não, querido. Respeito a Deus é fundamental. Se o respeito dentro da casa, se o respeito dentro do casamento é fundamental, com Deus mais ainda. Quanto mais você respeitar a Deus é pouco. Quanto mais você respeitar o Senhor, melhor para você. Ô padre, eu vou confessar, eu gosto muito de conversar a Deus mascando chiclete. Pode. Tenta procurar uma autoridade com aquele chicletão na boca assim. Ninguém vai te levar a sério. Vai procurar um emprego, vai conversar com seu chefe mascando chiclete. Ele não vai te levar a sério. Na presença dos homens você tem que ter respeito, na presença de Deus muito mais. Olha, uma coisa que eu fico preocupado pensando, quem aqui já foi no fórum? Diga amém. Eu não quero falar que eu fui no fórum não, senão o padre pensa que eu fui processado. Não, ir no fórum pode ser tirar um documento, pode ser pedir uma informação. Se você já foi no fórum, você vai perceber que lá tem uma placa escrita assim: é proibida a entrada de pessoas com bonés, camisas regatas, roupas descompostas e de bermuda. Dentro do fórum, onde você vai para se encontrar com homens pecadores de carne e osso, você não pode ir com qualquer roupa. E você quer chegar dentro da igreja com qualquer roupa e ser atendido por Deus. Respeito. Deus exigiu de Moisés respeito, Deus exige de você respeito. Respeite o Senhor, para que a sua vida ela possa prosseguir por longos dias. Respeite o Senhor, para que a sua vida seja atendida, as suas orações sejam frutuosas. Respeita o Senhor.
Ô padre, quando o senhor falou aí que não pode rezar deitado, eu fiquei preocupado, mas eu tenho um problema de coluna, eu não posso levantar. Se você não pode, aí você reza deitado. Mas se você pode rezar em pé, rezar de joelhos, rezar sentado, você ficar deitado, tratando Deus como se Deus fosse uma pessoa qualquer, toma vergonha na cara, rapaz. Segunda coisa que compõe a reverência, humildade. Quando você vai conversar com uma pessoa que está acima de você, você precisa de ter humildade. O filho, quando vai conversar com o pai, ele tem que ter a humildade de reconhecer que ele é só filho, ele não manda, quem manda é o pai. O funcionário, quando vai conversar com o patrão, ele tem que ter a consciência de que a autoridade é o patrão. Humildade, abaixa a bola, coloque-se no seu lugar. Da mesma maneira, o aluno com o professor, humildade. Mas tem gente que conversa com Deus como se Deus fosse um coleguinha de sala. Teve uma mulher, por exemplo, muito famosa, cujo nome eu não ouso nem pronunciar, que fez uma música dizendo assim: o cara lá de cima vai me dar. Percebe a falta de humildade, a falta de respeito dessa expressão? Quem percebe, diga amém. Amém. Tem que ter humildade para falar com Deus, tem que se colocar no seu lugar. Você é uma criatura, você é uma poeirinha perto de Deus. Não sei de onde você tira tanta arrogância, do jeito que você conversa com seu pai, com sua mãe, do jeito que você conversa com sua esposa, com seu marido. Você quer falar com Deus? Você quer obrigar Deus a te dar o que você precisa? Que isso, irmão? Que isso, filha? Ah, Deus, o Senhor vai ter que me ajudar. Deus não tem que ajudar você coisa nenhuma. É você que tem que parar de ser orgulhosa, de ser tupetuda, de ser cabeça nas alturas. Coloque-se no seu lugar, abaixa a sua bola, filha. Você não é tudo isso não. E diante de Deus, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será... Dá uma salva de palmas para ele. E além da humildade, tem também a admiração. Deus não quer que você tenha medo dele. Tem gente que tem medo de Deus. Tem gente que reza de joelho, não é por admiração, mas é porque tem medo de Deus. Medo de ser castigado, medo de ser condenado, medo de perder a salvação, medo de perder o céu, medo de morar nas profundas do inferno com capeta. Medo. Eu tenho tanto medo de Deus que eu não consigo nem rezar. Deus não quer isso. Você que é pai, você que é mãe, responde para mim. Você ficaria feliz se soubesse que os seus filhos têm medo de você, sim ou não? Em geral, a gente tem medo de quem? É de quem é violento, é de quem é autoritário, é de quem é grosseiro, é de quem é injusto. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha admiração por Ele. E o que é a admiração? É você gostar daquela pessoa, do que ela faz, de quem ela é. Você não vai conseguir ter reverência por Deus se você não aprender a admirar a Deus. Tem gente que pede a Deus as coisas como se Deus fosse um carteiro. Não, Deus quer relação, Deus quer intimidade, Deus quer que você tenha carinho por Ele, Deus quer que você o admire. Assim como um pai, assim como uma mãe gosta que o filho admire, assim como a professora gosta de ser admirada pelo aluno, assim como o patrão gosta de ser admirado pelos seus funcionários, Deus também, Ele gosta de ser admirado pelos seus filhos. Então quando você vai entrar na presença de Deus, nada de entrar com aquela cara fechada.
Quando você for para a missa, nada de ir para a missa com aquela cara emburrada, como um aluno que está indo para a escola, à força, mandado pelo pai. Deus não quer que você faça por obrigação, Ele quer que você faça por admiração. Se você é casado e você vai à missa só porque sua esposa pede, e chega lá na igreja, você fica emburrado, o padre fala, levanta a mão, você fala, não levanto nada. Diga amém, você fala, não vou dizer. Você não está tendo admiração pelo Senhor. E se você não tem admiração, você não tem reverência. Se você não tem reverência, você não consegue falar com Deus. É por isso que quando você vai na igreja, você volta do jeito que você entrou. Não tem reverência, não tem admiração, não tem carinho. A igreja é lugar de carinho, é lugar de amor. Quando você entrar para falar com Deus no seu quarto, tem que ter carinho, tem que ter amor, tem que gostar de Deus, tem que amar a Deus. Mas se você é daqueles que entra no seu quarto e começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já vê uma mensaginha lá no celular, ai meu Deus, deixa eu ver quem é que está me mandando mensagem, fica dividindo sua atenção entre o celular e Deus, desculpa, Deus não entra em bola dividida. Deus, Ele é ciumento. Para você falar com Ele, tem que ser só com Ele. Esse negócio, você está lá rezando, Ave Maria cheia de graça, e vê o menino lá subindo em cima da mesa, e começa, menino, desce dessa mesa, menino. Santa Maria, Mãe de Deus, isso não dá certo, filha. Ou bem que você para rezar, para falar com Deus, só com Ele, ou bem que você vai resolver suas coisas, e deixa para falar com Deus depois. Quando você está na presença de alguém importante, você tem que dedicar sua atenção. Você não pode ficar dividido, você não pode ficar com a concentração aqui e lá. É Deus, é suas coisas. Ter carinho por Deus, ter amor por Deus, entender que Deus é o Pai, você é o Filho. Você não pode querer mandar no seu Pai, você não pode querer obrigar a Deus a fazer aquilo que você quer. Olha o que Jesus é Deus também. Olha o que Jesus pediu para o Pai dele. Olha a maneira como Jesus falava com o Pai. Jesus sabia que ele seria crucificado, ele sabia que iriam pregá-lo numa cruz. Ele não queria isso, ele estava triste com isso. Ele disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus, ele queria que o Pai afastasse dele, mas ele pediu para o Pai, faça a sua vontade, Pai. Nós não. Nós vamos rezar e falamos assim, Deus, o Senhor tem que me ajudar. E se o Senhor não me ajudar, eu fico com raiva. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou na missa. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar o dízimo. Se o Senhor não me ajudar, eu não participo mais dessa missa. Eu desligo o meu rádio, como se você estivesse fazendo um favor para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando você reza, você não faz favor para Deus, você faz favor para você. É Deus que faz favor para você. Você está achando que o seu terço, você está achando que a missa que você participa muda alguma coisa em relação a Deus? Muda em relação a você. A sua oração, ela não ajuda a Deus, ela ajuda você. Então na hora de falar com Deus, cuidado. Na hora de falar com Deus, respeito. Na hora de falar com Deus, carinho. Na hora de falar com Deus, humildade. Foi isso que Deus pediu para Moisés, quando ele disse, tira as sandálias. Deus estava dizendo para ele, Moisés, quando você vier na minha presença, seja respeitoso, Moisés. Seja humilde, Moisés. Tenha admiração por mim, me adore de verdade. Não seja falso, não seja fingido, não seja descarado. Não seja como aquela pessoa que só me procura quando está precisando. Está com a barriguinha doendo, vai lá e pede. Quando a barriguinha está cheia, vira as costas. Deus não quer isso. Ou você o ama de verdade, ou você vira as costas e vai embora. Que hoje, assim como Moisés, você possa tirar as sandálias, você possa aprender a ter reverência por Deus, você possa colocar Deus no centro de sua vida, como Moisés fez. E se isso acontecer, prepara bênçãos, graças, curas,
milagres, coisas assim maravilhosas irão acontecer na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.